Feitou, 1º de dezembro, pessoal, aula do PPG, aula da disciplina de Fisiomecânica da Locomoção. Então, comecei já fazendo uma introdução sobre o assunto de hoje, que vai ser gravidade e inclinação. Estava comentando com vocês sobre esse estudo clássico do professor Margaria e Cavanha, de 64, onde deixou muito famoso também esse laboratório, porque eles estudaram modos de locomoção e energética em hipogravidade, e eles estimaram o que aconteceria com a locomoção se o homem pisasse na Lua. Anos depois, os astronautas americanos vão pisar pela primeira vez na Lua, e eles vão executar a marcha que o professor Margaria havia estimado, que seriam saltitos ou skipping. Então, esse estudo ficou muito famoso, um estudo teórico, mas que era experimental, mas com uma abordagem teórica também, onde estimou modos de energética de locomoção e que se concretizou anos depois com um fator muito importante, que foi o homem pisando na Lua, né? Então, aqui a gente vê alguns tipos de imagem, né, dos primeiros passos do homem na Lua, executando a marcha, onde havia sido estimado ali com Margaria e Cavanha. Então, um dos modos, assim, parece que o saltito e o skipping, eles são bastante econômicos, né? O que se afirma é que, já há estudos também mostrando um pouquinho isso, que o skipping, ele aumenta um pouco mais a estabilidade. O skipping é um modo de locomoção em que tu coloca os 2 pés em apoio ali numa sequência, e ele é um exercício, ele é um movimento muito bom para situações de mudança de direção ou de terrenos irregulares, que seria também propício para a situação da locomoção na Lua, né? Onde tu tem ali os detritos, né? A locomoção na poeira, na terra ali, e terrenos irregulares, que é o normal, né? Então, fechou aí. E o que acontece? O skipping, né, só lembrando, ele é um terceiro paradigma da locomoção terrestre, né? Ele pode ser considerado como um paradigma, entendendo que paradigmas é uma série de enunciados e hipóteses que carregam uma informação sobre um modo de locomoção especialmente. Nós temos a caminhada, com o paradigma do pêndulo invertido, né, onde a gente faz uma idealização do corpo como um sistema rígido, onde o centro de massa faria uma varredura aqui, e eu teria, então, um modo de minimização de energia pelas trocas de energia potencial versus cinética, atenuando as variações da curva de energia total externa, tá? Que é mais ou menos sintetizado aqui nesse artigo do Saibene e Minetti, de 2003. Aqui eu teria o paradigma da corrida, ou de saltitos de corrida, locomoções bouncing, né? Saltitantes, onde eu não teria mais o modo pendular, e o meu corpo seria idealizado como um pogobol, um sistema deformável, complacente, né? E a partir disso, então, eu conseguiria estudar também essa mecânica de estruturas deformáveis, né? Especialmente com a lei de Hooke e comportamento elástico, né? A partir dali eu posso aplicar isso e eu faço uma analogia a um sistema massa-mola, também conhecido, mas aqui é uma espécie de um pogobol, chama uma teoria, que é um sistema de saltito lá, onde a gente deformaria esse corpo durante o contato, armazenando energia, reutilizando ela numa segunda metade, e dessa forma eu atenuaria o gasto de energia também, mas não entre as energias constituintes do centro de massa, e sim essas energias todas, a potencial e a cinética, principalmente o centro de massa, versus uma energia elástica, né, nas unidades músculo-tendão dos membros inferiores. Tá? E eu tenho aqui o terceiro paradigma. O primeiro e o segundo a gente falou bastante, e aqui aparece o terceiro, a gente vai conseguir entender um pouco também como vai se dar esse modo de minimização de energia da locomoção terrestre quando eu executo esse tipo de locomoção, que é o skipping, né? O skipping é uma espécie de uma mistura de sistema pendular versus elástico, tá? Então, em diferentes fases do skipping,
Eu vou ter. Então, quando eu tenho os dois passos concatenados e caracterizo isso como um skipping, no vídeo ali anterior, tinham situações que nem eram skipping, eram próprios saltos, mesmo saltitos com os dois pés juntos. Mas quando eu tenho a oscilação essa dos pés, eu tenho essa não concomitância, né, simultaneidade da colocação dos pés, ali eu tenho uma situação em que, quando eu troco de apoio, eu boto um pé, depois boto o outro, eu tenho uma troca de energia via pendular, parecido com o da caminhada, naquele instante ali entre um passo e outro, tá? Mas depois desse apoio do pé mais à frente, eu tenho um saltito. Meus dois pés saem do contato do ar e aí eu tenho uma fase aérea que se encerra mais ou menos com essa parte final. Então, aqui eu também tenho uma variação de energia que é por via elástica. Elas não são otimizadas nem para o pêndulo, nem para o elástico, mas cada uma delas estão funcionando, atenuando o gasto de energia. Tá? De tal modo, a gente pode pensar sempre como um modelo que é importante pensar em termos fisiomecânicos, né? Que ao longo do semestre eu falei muito com vocês, que é do balanço energético. Esse é um mantra, né, do grupo Locomotion, dessa área fisiomecânica. Nós temos que encontrar sempre equilíbrios para fechar as contas de produção de força, produção de trabalho e gasto de energia total. Então, uma coisa que nos chama a atenção é que, embora aconteçam esses dois modelos minimizadores, no nosso processo de evolução, esse modo de locomoção ele foi abandonado pelo Homo sapiens, porque ele não é econômico. Então, mesmo acontecendo, ele não acontece, ele acontece de modo ineficiente, vamos chamar assim. E o resultado disso é um gasto de energia acima da caminhada e da corrida, né, nas velocidades de skipping que nós costumamos fazer, que geralmente é intermediárias, tá? É entre uma caminhada mais rápida e uma corrida mais lenta, é intermediária entre a caminhada e a corrida. Tá? O gasto de energia é relativamente alto na gravidade terrestre. Tá? Na gravidade, na hipogravidade, essa história muda. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de estudos que, enquanto eu era estudante lá com o professor Cavanha, ele tinha escolado na parede dos estudos dele, era essa figura aí, né, dos voos parabólicos, que é um modelo de estudo de hipogravidade, padrão ouro, vamos chamar assim, porque o avião ele faz uma fase de uns trechos de transição aqui, né, faz uma espécie de uma aceleração, e aí ele consegue manter uma situação de hipergravidade quando sobe, e depois, quando desce, ele faz uma situação de hipogravidade, né? E durante uns 30, 40 segundos. E durante esses 30, 40 segundos, tu consegue simular uma situação de gravidade muito melhor que com elásticos, porque com elásticos atua direto no centro de massa, então tu mexe braço, perna, mas não é sob uma condição de força externa de todo o corpo, é mais ligada à cintura, né? Enquanto que aqui não, aqui as forças atuam sobre o corpo como um todo, né? Então é um pouco melhor ali, porque tem essa questão dos segmentos, né? Que é mais, digamos assim, mais ecológico, é mais próximo do que realmente acontece numa situação de hipogravidade, né? Aqui, então, só exemplos metodológicos, né, da colocação dos elásticos no laboratório lá do professor Minetti. Há também uso de situações parecidas, e aqui não é nem para... Aqui, por exemplo, tem setups de laboratórios de locomoção, de reabilitação, tá? Onde é possível fazer o exercício de marcha sustentado, né, com sustentação de peso, né? E são situações que mais ou menos simulam uma hipogravidade, embora também tenha seus problemas, porque geralmente essa força que atua aqui, ela não é elástica, então tu não tem uma força contínua no corpo. No somatório, sim, é mais fácil caminhar, mas ela não simula também uma hipogravidade. Mas não importa tanto, né? O que importa é que o paciente tenha facilidade para executar a marcha, e existem muitos equipamentos. Tem até uma gaúcha, que agora não lembro, uma colega da fisioterapia, que há vários anos criou até um protótipo e depois vendeu, mas eu não sei se deu muito certo, porque depois não ouvi muito falar. Ela fazia um sistema, uma roldana, que ela andava durante um trecho, assim, uns 3, 4 metros. Era uma estrutura toda de metal, então a pessoa conseguia caminhar desses 3, 4 metros com a sustentação, com uma roldana que era móvel, né? Então a pessoa estava sempre com essa... Não tinha uma esteira embaixo, tinha o solo mesmo, né?
e eles conseguiam simular isso no equipamento que até media a força, né, por um sensor de força colocado no cabo, né. Isso para mostrar para vocês que um pouquinho das bases de compreender essa situação de hipogravidade, ela pode ser útil na área da reabilitação, tá? E também na área do treinamento físico, modelos de treinos com sustentação de peso para velocidade, tá? São os treinos de hipervelocidade, ou um outro termo agora que não está me faltando, mas a ideia é colocar o sujeito com sustentação de peso e adicionar uma velocidade na esteira acima da máxima que ele pode sustentar. E esse é um tipo de treino onde tu consegue, é um modo, digamos assim, do grupo de treinos de velocidade assistido, digamos assim. Então, tu consegue, nesse caso, aumentar a rapidez ou a frequência de movimento, que é um limitante de velocidades máximas, né, em sprints, tá? Em situações não tão curtas, tá? Porque quando é curto, tu nem chega na velocidade máxima, é só aceleração. Mas nesses casos, quando tu precisa de sprints um pouco mais longos, ele é extremamente útil e se usa disso também. A fisiomecânica disso ainda é pouco explorada. O que se sabe são esses estudos de base, que nós vamos falar um pouquinho hoje, mas é um campo que a gente também quer seguir um pouquinho, até para você saber isso. Foi a partir daí que me motivou a querer estudar os testes de sprint no uphill, né, na inclinação, que foi o tema de mestrado do Leonardo Blodo. Tá? Foi partindo dessa ideia de um uso de ação e tal, mas depois a gente foi fugindo um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Sim, melhorou. Assim, ó, pelo que eu lembro, no do Rafa não, Leonardo... Tarta. É Tarta. É que eu fui ver outro negócio. Não, assim. Tarta, no do Leonardo, era fixo. Eu não entendi muito bem a parte que tu falou. Ele é elástico nesse primeiro modelo ali? Não, só vinha desses estudos, tá? Mas depois nós tiramos, tá, o elástico mesmo, com o Léo, eu estava lembrando, e a gente não fez isso, a gente só deixou sem carga mesmo, mas vinha um pouquinho dessa ideia. Nós tirávamos um pouco o peso e fazíamos eles correr em várias inclinações. E a gente começou a ver que no uphill era bem interessante, porque nós não precisávamos de sustentar o peso. A pessoa conseguia fazer uma velocidade máxima com uma frequência muito alta já sem isso. Mas também se fazia, tá? Mas o Léo não chegou a estudar isso exatamente. O Léo tirou sustentação mesmo e só estudou o sprint sem a sustentação, só o sprint e suas variantes por tempo, né? O que nós variamos foi colocar a situação zero, seria a condição baseline, a gente parou nisso, né? E aí o Léo aí virou um mestrado, já virou muito assunto. E a partir dali o que mudava? A gente deixava o cara só 25% de inclinação e estimava a potência mecânica pela inclinação. E a gente viu que era uma forma fácil de calcular a potência mecânica. E aí surgiu a ideia de ir testando, aí o Alex tentou estudar isso no doutorado, não conseguiu, e depois o Léo pegou essa ideia e tocou, mas não tinha sustentação. Mas só para saber que a partir dali a gente pensou em situações de sustentação, e tem treinos que são parecidos com isso, fazer a pessoa correr 3, 5 segundos, só que com um pouquinho de peso, né? E é bem interessante, assim, os treinos que dão bons resultados de velocidade, né, para os alunos que precisam aumentar a frequência de passado e tal. Mas o Léo, recordando bem que a Prica falou, não tinha sustentação, ele acabou fazendo só a situação sem essa ajuda e só variando os tempos, a intensidade dos tiros, né. A gente botava a pessoa correndo em velocidade de pico, depois a gente botava em frações disso, a 90%, 80% dessa velocidade máxima, né? E aí deixava ele até a fadiga, né? Então, a gente fez uma curva de potência, tempo e tal. Era uma outra ideia. Tarta, Diga. só uma curiosidade, que esse final de semana eu falei com um amigo que vai subir o Aconcagua, se não me engano, e aí eu me lembrei de ti, porque ele vai fazer uns treinos assim, ele vai começar a treinar mais pesado com carga e parece que também usar máscara, assim, porque não sei se pelo rarefeito, não sei qual é a situação, mas ele tá pegando umas dicas de um pessoal do guia, né, que vai com ele. E aí eu me lembrei de ti, porque tu falou da questão lá do Nepal, né, daquela galera que
Os carregadores, né? Eu vou mostrar depois no final ele vai ter isso aí também. os dados de economia, custo em inclinações extremas, assim, que é bem útil para ele, assim, ter esses números mais ou menos na cabeça, assim, já ajuda um pouco. E depois tem os treinos, tá? Tem gente que faz treino respiratório mesmo, né? Tu falou ali em máscara, o pessoal Ele usa falou que ia treinar com N95, aquelas Power máscaras bem Breath, acho que é o nome do fechadas. equipamento que o pessoal Power vai fazer. Breath, que é para força muscular, pressão inspiratória máxima e Isso aí. Eles né? adicionam esse tipo de treino e na altitude ajuda bastante, tá? A gente já viu que ajuda até em modalidades aqui, né, no nível do mar mesmo, em alguns casos, dependendo da intensidade do Sim, exercício. tem surfista também que faz treino com Power Breath, né? Tem esses outros esportes. Então ele ajuda bastante, assim, e na altitude é fundamental. Tem ganhos mais especiais, porque o limitante respiratório ali é crucial, né? Tem alterações na hemodinâmica também, que atua direto sobre essa parte da altitude. Boa. Não, e outra coisa é treinar muito específico, né? Fazer treinos também com inclinação, que não é fácil, às vezes, a pessoa encontrar, mas fazer uma base disso, tá? A gente vê muita adaptação, assim, de caras que treinam nas inclinações versus outros caras que não treinam tanto. Sempre tem vantagem o que está no específico também. É uma coisa meio óbvia, que às vezes é meio relegado. Não consigo, tudo bem, mas se conseguir uma esteira com inclinação ou um local que consiga fazer, o problema é que geralmente o pessoal está preso no local. Então, assim, eu consigo só essas altitudes, e às vezes não é a inclinação que ele vai encontrar nos locais, sabe? E aí ficam presos nisso e dizem, tudo bem, resolvi isso aí, mas não é bem assim, não é tão específico. Não, eu disse para ele é de Canela, né, de Gramado, e eu disse para ele ir para o Parque Caracol, subir e descer aquelas escadas. É um bom exemplo. Eu usei na aula essa semana para o pessoal saber, lembrar o que era a contração concêntrica, os alunos não lembravam. Ai, que horror! Gente, lembra do caracol, que a gente acha que vamos lá, vamos com coragem, depois tem a tristeza para voltar. E aí eu digo, o que o pessoal lembra 2, 3 dias depois? É a dor nas pernas, e é por causa da descida, não é a subida. É isso aí. Mas essas são aplicações, tá? Tem muita aplicação na locomoção ali, né? O pessoal da física usa muito a barra mesmo quando não tem o peso, usar a barra para sustentar o peso, né? E também é interessante, é um modo de reabilitação bem legal. Então, alguns achados aqui sobre as hipogravidades mais estudadas, que é de Marte e da Lua. Daqui a pouco vai aparecer... tá ali mesmo em cima, porque eu nunca sei de cor, mas a Lua tem a gravidade, né, de 0,16 e Marte 0,38, um terço ali, ou um quinto, mais ou menos, eu acho, um sexto, da gravidade da Terra, tá? E os dados de custo metabólico, tá? E alguns tipos de locomoção. E então nós temos os dados aqui de skipping, né, e de corrida. Vejam que os valores ali em skipping, a corrida, né, é bem próximo, o skipping é um pouquinho maior em algumas situações, em outras não, em outras se assemelham, né, no caso ali da Lua, né. Mas lembrem disso, tem também a vantagem do controle de marcha, né. Então essa parece ser um outro fator ali que explica essa certa economia em velocidades um pouco maiores, né? Que mais, gente? Deixa eu ver de interessante na Terra, corrida. Também é notável, né, como os valores de custo diminui bastante. O da esquerda é caminhada, tá? Como altera bastante, né? Enquanto que na caminhada não se altera tanto essa economia, na corrida e no skipping, a hipogravidade reduz muito, drasticamente, essa economia, né? E esse parece ser um fator aí de acionamento de uso desses modos de locomoção, tá? E há uma teoria também que é menos comprovada, assim, isso precisaria de mais tempo de estudo, é que executar a locomoção também com saltitos e com skipping, ele poderia ser interessante porque tu acionaria mais também
toda a parte da remodelação óssea, né? Tu daria cargas que estimulariam mais isso, então poderia ser interessante. Mas aí que vem a questão, será que as pessoas autoselecionariam isso a longo prazo ou não? É o que eles fazem, eles acabam escolhendo o skipping e a corrida ao invés da caminhada, mas ainda está para ser comprovado isso, né? Embora tenha esse sentido, mas é difícil a gente acreditar que o organismo pensaria assim como uma estratégia melhor, porque a gente sabe que a remodelação óssea não é um processo rápido, né, de acionamento ali, de feedback, né? Então ainda está para ser compreendido esse processo. Mas, de todo jeito, na prática tem muito sentido, né? Fazer os astronautas, quando tu estiver numa situação de hipogravidade, fazer saltidos, etc., é bem interessante, porque a gente sabe que a parte da densidade óssea e tal, toda essa parte de repercussão, né, da hipogravidade, que o pessoal é o que está fazendo agora, estimando como vão ser os prováveis voos espaciais mais longos, vai ser bastante importante, né? Pensar também nessas estratégias. E eles têm feito muito, né? Tem as esteiras já na estação espacial, por exemplo, com pistões, onde o cara é preso na cintura e é jogado no solo, assim, para tentar simular forças maiores, né? E simular uma hipogravidade mesmo, qualquer carga, mas que dê esses estímulos ósseos também para reduzir o prejuízo na densidade mineral óssea, né? Bom, vamos lá. Então, alguns achados assim de desfechos nossos aqui. 2 estudos, um do professor Cavanha, de 98, outro aqui do Pavey, do European Journal, não, esse é o Journal of Applied Physiology, onde eles verificam que o recover ele é reduzido na hipogravidade. Resumindo um pouco, o ponto ótimo de uso do recover são em números de Froude aqui, que seriam um pouquinho maiores, mas isso considerando que a gravidade muda, tá? O número de Froude é um número que reflete a velocidade específica, velocidade relativa a tamanho, mas não só a tamanho, a gravidade também. O número de Froude ele é determinado pela velocidade ao quadrado dividido por GL. G é a gravidade, L comprimento de membro inferior. Mas o G ali é alterado, tá? E é por isso que quando bota 0,16 no denominador, o valor do número de Froude fica um pouco mais alto, tá? Por causa disso. Mas o que interessa para nós aqui é mostrar que, a dadas velocidades, o recover é menor, né? Em velocidades ali, e acontece em velocidades menores também, tá? Ou seja, tu começa a correr em velocidades um pouco maiores quando está na hipogravidade, né? Essa é uma situação, ou seja, nos limita o uso da caminhada, quando eu estou nessas situações, tem velocidade limitada, né? Isso já tem uma aplicação para reabilitação, para pensar em velocidades de reabilitação, tem que saber que já tem isso, né? A pessoa vai tender a querer correr já em velocidades um pouco maiores, e aí tem que ter atenção, né? Muito bem, da hipogravidade é isso, tá? O custo é muito reduzido na skipping, na corrida, e é um modelo de estudo interessante do futuro aí, pois, além do recovery, o trabalho mecânico também é reduzido, tá? Aqui está uma hipogravidade também, o trabalho em hipogravidade em Marte, e é bastante reduzido. E também com a sua mínima em velocidade menor, que fecha a conta aqui mais ou menos do número do recover, tá? Vamos lá. Lembrando, tá, que o trabalho ele mais ou menos espelha o que é o recover, porque o recover tem isso, onde ele é maior, o recover significa que o trabalho ele é reduzido, né? Porque o recover é um modo de atenuar a produção de trabalho mecânico, que vai refletir na redução de custo metabólico. Muito bem, vamos para a inclinação. Segunda condição da aula, tá? Inclinação. Vamos retomar um pouquinho a biomecânica, né, das situações de inclinação, fazendo um resuminho assim, de alguns achados, tá? Que é importante para quando a gente vai fazer treino, alguma coisa, já saber que não só o que acontece do corpo como um todo, mas também ao nível articular, tá? Resumindo assim um pouquinho, em termos de dinâmica inversa, de potência articular, tá? Potência mecânica articular, de modo geral, quando eu faço subidas, é o quadril que aumenta a sua potência articular.
especialmente dando nome aos bois, né? Os extensores do quadril, que são antigravitários, que vão funcionar em mais condição concêntrica, né? Porque durante a subida eu realizo mais concêntrica do que excêntrica. Lembrem que tudo isso resulta naquela produção de trabalho mecânico. Quando eu estou a mais de 15% de inclinação, eu só gero trabalho positivo, né? Então, nesse caso, minhas articulações vão estar fazendo pouca excêntrica. E quando eu estou descendo, é verdade também, é o contrário, né? Quando eu passo de 15% de inclinação, eu tenho variações de energia que se chamam monotóticas ou monotônicas, nunca sei de falar direito, mas que significam que só tenho produção de trabalho negativo, tenho pouquíssimo trabalho positivo numa descida mais inclinada. Isso vai significar que meus músculos propulsores e antigravitários são eles extensores do quadril, extensores do joelho, flexores plantares, vão estar funcionando bastante ou quase completamente realizando excêntricas, tá? Agora, as articulações, elas mudam de percentual, então é algo que eu tenho que me atentar, tá? Então, quando eu estou fazendo subidas, eu vou estressar mais a musculatura do quadril, tá? O quadril fica um pouco mais fletido, o joelho também, então fica numa posição mais fletida, isso faz com que meu joelho suba um pouquinho e eu tenho uma alavanca ao nível de quadril que resulta nessa potência articular maior, em concêntrica, obviamente, porque é subida, né? Ao nível de quadril, e na descida sobra para o joelho. O joelho é a nossa articulação amortecedora principal, digamos assim, tá? Então, ela tem muita relação com lesões, é o foco de mais lesões na corrida, e quando eu estou na inclinação em descida, as curvas de impacto, de forças de reação do solo, né, forças externas, que são ligadas a impacto, sejam elas o pico de impacto e a taxa de aplicação de força, elas aumentam bastante nas inclinações. Até inclinações leves, onde é mais estudado, inclinação extrema é menos estudado, mas aumenta o impacto. Então, já é perigoso por isso, né? Porque eu executo mais excêntricas, que eu sei que eu tenho mais dano muscular, tenho mais dor muscular tardia, processo inflamatório, e além disso, sobra mais para o joelho. Os joelhos vão gerar mais potência, até percentualmente em relação a todas as articulações ali, principais de membro inferior. Então, redobrada atenção para quem tem questões aí ligadas à lesão de joelho, histórico de lesão de joelho, dor no joelho, atenção quando for realizar descidas, porque é bastante perigoso, tá? E eles acusam isso agudo também, tá? Tem provas de longa duração em que o atleta ele reduz a velocidade, não é por motivos metabólicos, é diretamente relacionado a dores em articulações, quando há muita descida, tá? E o joelho aparece também bastante, não é por acaso, né? Porque também está ligado a tudo isso que eu acabei de comentar para vocês, tá? Depois tem alterações que são bem complicadas, tá? Porque o pessoal às vezes confunde um pouco a questão da velocidade com o que afeta comprimento e frequência. Mas a gente poderia dizer que, assim, na descida não se altera tanto, tá? Embora a gente tenha, às vezes, um controle de comprimento, mas os estudos mais controlados mostram que não, tá? Quando eu vou à mesma velocidade, tá? Então, ou seja, lembrem disso que é um pouco estranho, né? Quando eu corro em velocidades diferentes iguais entre plano e inclinações, eu mudo a potência metabólica, tá? Mas controlando a velocidade, digamos assim, o tempo de contato não muda e o comprimento e a frequência não mudam na descida, mas na subida há sim um ajuste que é bem simples, para quem já correu sabe que é básico, né? A gente reduz o comprimento de passada e compensa com uma frequência maior, tá? Para inclinações positivas, subida. Tá? Muito bem, aqui são dados de custo metabólico nas diferentes inclinações. É um estudo de 2001, no Journal of Applied Physiology também, onde o professor Minetti vai resumir um pouquinho assim, os dados de economia em muitas inclinações. Tá? Só para saber, no eixo horizontal, ali os valores de inclinação eles estão em números fracionários, tá? Relacionados a percentuais. Então, onde
ao registro de menos 0,1 significa menos 10%, tá? Menos 20%, menos 30%, tá? E se eu quiser relacionar com inclinação, com graus, lembrem que é mais ou menos uma relação da metade graus, ou seja, se eu tenho 10%, isso geralmente é em torno de uns 5 graus, tá? Isso é um problema quando a gente pega na literatura dados em graus, em percentual, tem que fazer a análise com um marcador só, né? E tem que estar atento a essa transformação, tá? E o que acontece, pessoal? Vejam que tem dados de 38, lá do um trabalho clássico do professor Margari, que eu já comentei para vocês, que ele publicou, que ainda há grupos americanos, alguns grupos europeus que usam essa referência, para nós também é bem importante, onde mostra que quase 100 anos atrás esses dados continuam valendo, né? Ele atualizou isso com mais inclinações e tal. E aí o que a gente pode ver desse gráfico? Vamos interpretar, só para lembrar, né? Então tudo que for à direita são descidas, né? Inclinações negativas, que vão aumentando a inclinação, e do zero para... Opa, desculpa, para a esquerda é negativa, né? E para a direita é positiva, né? A partir do zero aqui, então inclinações aqui vai aumentando a inclinação de subida à direita. Bom, e o que a gente pode tirar disso? Tá? Primeiro, dá para notar que há uma mínima, que não é super clara, mas há certamente um valor mínimo de custo metabólico. Então, eu estou vendo aqui, dados de economia diretamente. Eram sempre em velocidades autosselecionadas, tá? Então, tem um fator aqui intermediando esses dados, mas marcados por esse atributo comportamental. Eram as situações onde a pessoa percebe-se como preferida assim, para diferentes inclinações. Tá? E claramente dá para notar que há uma mínima na caminhada a 10%. Esses dados são todos de caminhada. Nós já vamos ver que na corrida vai mudar um pouquinho a cara, mas não vai mudar a mensagem geral, que a mínima vai estar lá nas negativas. Tá? Mas o interessante é mostrar que a economia de locomoção ela tem uma inclinação ótima que não é quanto menor, melhor. Tá? Não é bem assim. Né? Depois dos 10%, em maiores inclinações, eu gasto mais energia para me locomover do que a menos 10. Tá? Outra mensagem prática desse dado é que para qualquer inclinação positiva, a sua respectiva negativa é sempre mais econômica. É uma coisa meio óbvia, mas é sempre assim. Tá? Então, embora haja uma variação nas negativas, tudo bem, mas sempre vai ser mais econômico descer do que subir. Tá? E eu acho que é isso. E depois, sim, na inclinação positiva, tem um comportamento claro, linear. Né? Aumento a inclinação, eu pago um preço energético, tá? Por metro percorrido. Ok? Na corrida, vejam que a mínima ela se estende um pouco, tá? Aqui tem um pouquinho de variação dos dados de 38, de algum dado de 94 do professor Minetti também, mas o que se afirma é que a inclinação ótima ela pode ser também menos 10, mas ela se estende até menos 20%. Tá? Então, eu posso dizer que ainda a menos 10 é a inclinação ótima de locomoção, mas quando for corrida, eu sei que esse valor mínimo eu consigo manter ele também, ele é meio achatado ali até 20%. Tá? Então, ele é um pouquinho mais amplo esse valor. Mas, no geral, não muda muito a mensagem. Há uma inclinação ótima também para correr, que não é quanto menor, melhor. É em torno de 10, 20%, e depois essa economia começa a ser perdida. Embora ainda seja melhor, mesmo a menos 40%, não é a inclinação ótima, mas é melhor fazer menos 40 do que mais 40, obviamente. Outra coisa que aparece dessas duas figuras, pessoal, é que há uma relação entre os valores de positiva e negativa que não é por acaso. Significa o seguinte, a qualquer valor de custo a uma inclinação negativa, quase sempre a
inclinação positiva vai sugerir um custo energético 4 vezes maior. 4 vezes maior. Esse número mágico eu quero que vocês gravem. 4 vezes maior. Para cada jogo de inclinação, menos 10 mais 10, menos 20 mais 20, tá? Há uma relação de 4 vezes maior, claro, e é fácil saber para que lado maior, é para positiva, para subir. A gente gasta mais energia sempre para subir lomba, da ordem de 4 vezes. E é importante saber isso, esses valores, porque eles não são por acaso, porque eles estão por detrás disso, há uma explicação da eficiência mecânica, que vai me fazer entender o porquê que eu sou mais econômico na descida do que na subida. Tá? Quando a gente pergunta para fisiologistas até e tal, por que somos mais econômicos, né? O pessoal diz, porque é excêntrica. Sim, mas não é bem assim. Se fosse verdade só excêntrica, então fazer a menos 30% deveria ser mais econômico do que a 20%. É por causa da eficiência mecânica que eu gero, tá? Que é 4 vezes maior na descida, no trabalho negativo, do que na subida. E o trabalho mecânico envolvido, a quantidade total. Eu vou depois mostrar um pouquinho para vocês. Está ligado a isso. Então, vamos relembrar. A eficiência mecânica é a razão entre trabalho mecânico e custo metabólico. Tá? Vamos partir lembrando daquela equação de base que eu já mostrei para vocês já em aulas anteriores. Em outras palavras, significa dizer que a eficiência mecânica tem a ver com o quanto de energia metabólica que eu consigo transformar em trabalho mecânico. Tá? Muito bem. O que o Minetti vai fazer, né, nesses estudos dos anos 90, ali que ele cita, 94, 93, ele vai criar um modelo baseado nessa equação, ele vai medir o custo metabólico e vai medir o trabalho mecânico. E depois, em dadas condições, ele vai assumir que a eficiência do trabalho mecânico, seja ele positivo ou negativo, eles vão ser semelhantes às eficiências musculares, que já são determinadas, que foram determinadas há 80 anos. Tá? E o que ele vai fazer? Ele vai medir o trabalho mecânico que eu gero durante dada inclinação, ele vai inserir uma eficiência estimada devido à inclinação, a eficiência do trabalho positivo muscular ou do trabalho negativo, né, muscular, e a partir dali ele vai estimar um custo metabólico teórico, e ele vai chegar à conclusão que os valores batem bastante com os dados experimentais, e isso vai confirmar o modelo dele, né, e vai confirmar essa questão de que eu gasto mais energia para subir lomba do que para descer, é por causa do tipo de trabalho mecânico que eu faço e suas respectivas eficiências. Tá? Aqui eu tenho um pouquinho a razão de trabalhos mecânicos nas inclinações. Tá? Enquanto que a 15% na caminhada desaparece um tipo de trabalho mecânico, isso aqui é percentual de trabalho negativo, tá? Quando eu estou a 0, é 50%. Eu gero 50% de trabalho negativo, 50% de trabalho positivo. Quando eu estou na negativa, eu gero mais trabalho negativo, é mais do que 50%, né? Mas vejam que até menos 10, menos 15, na caminhada o valor quase desaparece. Na corrida não, na corrida ainda vou ter um resquício de trabalho sempre contrário, né? Na descida eu vou ter ainda um pouquinho de trabalho positivo e na subida eu vou ter um pouquinho de trabalho negativo. Tá? E aí eu vou ter realmente uma pureza de tipo de trabalho mecânico na corrida só 30%, estimado mais ou menos em 30%. Tá? Mas esses dados até não são muito... São poucas pessoas, aqui foram casos específicos ali que eles fizeram com 1 ou 2 sujeitos só. Bom, mas isso aqui é meio óbvio, tá? É só uma forma de visualizar aquilo que a gente sabe, que quando eu desço lomba, meus músculos produzem trabalho negativo, em maior percentual. Foge do 50-50, 50-50 a 0%. A 0% eu gero, lembra, a mesma quantidade de trabalho negativo, e depois tem que reacelerar e elevar meu corpo, gero trabalho positivo, e aí eu mantenho a velocidade
de marcha. Agora, na descida e na subida, eu tenho um desequilíbrio. Eu vou ter muito trabalho negativo nas descidas e muito trabalho positivo nas subidas. Tá? Resumindo um pouco o achado. E aqui está o modelo que o Minetti usou para chegar a essa constatação, né, que a locomoção e inclinações coincidiam com a quantidade de trabalho mecânico e suas respectivas eficiências musculares. Tá? O que ele vai fazer aqui é um modelinho que eu gosto de mostrar, porque para a época, lá, anos 90, não era muito usual técnicas muito avançadas, e não é mesmo essa aqui, mas tem por trás uma coisa meio genial, assim, que é próprio do Minetti. Aqui, o que ele faz aqui? A curva, essa intermediária, tá? Vamos ficar nessa, que essa é da caminhada. Da corrida complica um pouquinho, porque tem energia elástica no meio. Mas vamos ficar nesse painel intermediário aqui que eu estou marcando. Vocês estão vendo meu mouse, né? Então tá. Então, assim, a curva, o painel de cima é custo metabólico, e aí eu tenho aqui, ó, cada linha seria um dado, né? Por exemplo, a 0%, mais 5, mais 10, mais 15, e aí eu tenho como se fosse uma informação, e aqui a quantidade de quê? De dados que vão me chegar a esse custo. Lembrando lá da equação. Custo, eu vejo que, né, transferindo o custo aqui para cima, para esse lado, e a eficiência aqui para esse lado, eu vou ter que custo metabólico é o trabalho mecânico dividido pela sua eficiência. Tá? E o que ele vai fazer? Ele vai medir a quantidade de trabalho. Agora vamos olhar só para essas figuras. Aqui são dois retângulos, tá? Porque às vezes confunde um pouquinho com esse tracejado, mas o que interessa são esse retângulo branco e esse achurado, tá? E aqui eu tenho, no eixo horizontal, eu tenho a quantidade de trabalho negativo e positivo, tá? Vejam que quando eu vou para 5, 10, 15%, o trabalho positivo aumenta um monte. Essa linha horizontal aumenta, tá? Aumenta. E tem sentido, eu cada vez produzo mais trabalho mecânico. Só que custo metabólico não é exatamente trabalho mecânico. Ele envolve também a eficiência, tá? A eficiência. E o que ele faz? Ele vai calcular o inverso dessa eficiência, para ter um sentido de área aqui. A área do retângulo é a multiplicação dos lados, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o inverso da eficiência. Por exemplo, a eficiência do trabalho positivo, ela é pequena, é 0,25. Nós temos uma baixa eficiência de trabalho positivo. O inverso dela é um valor muito grande, tá? É um valor bem grande. Então, ele vai ter sempre um impacto metabólico grande sobre essa área toda. E a área toda aqui vai resultar no custo. Vejam que a área do trabalho negativo é muito pequena. Primeiro que a eficiência, ela impacta pouco metabolicamente. Por eu ter uma eficiência muito alta, 4 vezes maior, tá? Essa altura aqui, né, é 4 vezes maior aqui do positivo, mas lembrem que é o inverso, é que confunde um pouco. Isso impacta metabolicamente pouco do ponto de vista da ação de trabalho negativo. E ela, ó, vejam que vai desaparecendo, e tem pouco impacto. Agora, ela vai importar mais na negativa. Se a gente pegar aqui a 0, vejam que a área branca, aqui, que é do trabalho negativo, ó, W-, tá? Ela dá uma área grande. E o trabalho positivo, embora tenha uma eficiência baixa, que impacte muito, eu gero pouco trabalho. Então, a partir de menos 10, menos 15, eu reduzo o trabalho positivo, mas não muda muita coisa, porque já era muito pequeno. Essa área aqui já era pequena, achurada. Então, o que vai interessar aqui é que a menos 15, o custo vai voltar a aumentar, porque mesmo eu só gerando trabalho negativo, só excêntricas, eu gero muita excêntrica, e não adianta, a excêntrica também custa, é eficiente, mas também custa. Então, ele aumenta o custo metabólico. No fim das contas, a explicação da inclinação ótima de locomoção e do custo de locomoção em inclinações é devido aos trabalhos mecânicos musculares realizados e suas respectivas eficiências. É um dado muito básico que está ligado a uma teoria da função muscular geral. Tá? Ou seja, essas situações elas vão conseguir ser explicadas pela geração de trabalho muscular. Dúvidas? Todo mundo olhando com aquela cara de paisagem.
Prica, se tu não estava entendendo nada já faz tempo, tu vai ver só, hein? Sei que tu tá na PUC aí, imagina, não ter aula assim. Esse pessoal é muito moderno. Lucas entendeu tudo, Marcelo. A Lúcia recém passou por uma fase, uma situação traumatizante, vão aliviar ela hoje. Me alivia na prova, professor. Que eu vou começar a entender agora. Vai ver quando eu botar a ampulheta na hora da prova. 3 minutos, deixa não. o pozinho caindo. E tu sentindo a batata assando. Tá tudo sendo gravado ainda, né? Esse bullying. Depois eu não sei porque o pessoal chama de cadeira elétrica. Mas a gente se diverte, imagina. E aí, Lucas, entendeu tudo? Ele colocou, o Minetti colocou a eficiência como um inverso, 1 sobre eficiência, para ele poder ter um sentido lógico com o custo metabólico. Tá? Se vocês forem ver aqui na equação, a eficiência ela entra no denominador. O custo metabólico ela é relacionado ao inverso com a eficiência. Tá? Seria o mesmo do que eu ter assim, ó, como se eu expressasse essa função aqui, multiplicando ela, só que essa parte aqui, não sei se vai dar certo, vamos ver. Geralmente não dá. Já deu. É como se eu tivesse, feito, esse número 1 aqui é feio também, né? Mas, bom, aí também vocês querem demais também. Vamos mudar o tipo de letra. Tá. Então, é como se eu colocasse isso aqui, entendeu? Trabalho mecânico vezes 1 sobre a eficiência. É a mesma coisa do que estava colocada antes a equação. Tá? Então, aqui eu tenho, na verdade, a multiplicação de 2 lados de um retângulo. A área, né, de um retângulo é o produto dos seus lados. Né? Então, eu tenho o trabalho mecânico e tenho a eficiência, só que a eficiência é o inverso dela. Ela entra como um inverso, por isso que ele está lá 1 sobre eficiência, que seria esse componente aqui do produto, né, da multiplicação. Tá? E aí eu vai resultar nessas áreas aqui. Ele quis mostrar um pouco intuitivamente o que seriam essas áreas que responderiam. A área total responderia pelo custo. Aqui é uma área muito grande. Né? Embora os trabalhos sejam parecidos, negativo e o positivo, o problema da eficiência, o fato do trabalho positivo ser 4 vezes menos eficiente, isso resulta num impacto metabólico 4 vezes maior. Ele me dá uma área muito grande. Né? E aí me dá todo esse tamanhão aqui versus esse aqui. Me dá um Lzinho, assim, né? Estranho, que vai dar um custo relativamente menor. E fecha com o que acontece com o custo mesmo, né? Com a economia de locomoção. Ok? Não sei se ajudou eu falando isso ou mais atrapalhei. Porque às vezes a parte matemática, essa atrapalha, é um detalhezinho que a gente não pesca. Mas se não entenderam ainda uma partezinha, pode me perguntar, gente. Tranquilo? Aqui, só para vocês saberem, o painel de baixo, ele mostra a corrida, tá? E aí o Minetti ele vai fazer uma presunção, que isso um dia nós estamos muito próximo de testar essa presunção, né, do modelo, pressuposto do modelo dele. Ele adiciona na corrida uma energia elástica, que as unidades músculo-tendão atuariam na corrida, tá? E só que ele vai colocar como constante essas áreas, a achurada e essa cinza, seriam um trabalho elástico, tá? Que teria um certo custo para realizar esse modelo elástico, né? Só que ele coloca como fixo isso, ligado a uma quantidade de energia elástica que o professor Alexander havia estimado lá nos anos 80, 70, em cadáver. O Alexander vai fazer uns estudos em modelo elástico que vão ficar muito famosos na área da locomoção terrestre,
que ele vai pegar cadáver humano e ele vai botar a rodinha em pés de cadáver, coisa mais absurda, não foi isso que ele fez, tá? Ele vai botar na parte da frente do pé e no calcanhar, e ele vai aplicar forças no arco plantar, e ele vai medir a quantidade de energia elástica dessa estrutura, e vai colocar lá um valor em joules, e vai dizer que, olha, em situações de corrida, provavelmente o ser humano gera de energia elástica X, era 13, alguma coisa assim, 12 joules. E depois ele vai fazer a mesma coisa com o tríceps sural. Ele vai pegar esse modelo elástico também, e ele vai deformar, fazendo uma flexão, uma dorsiflexão, digamos assim, em situação passiva, e vai verificar o quanto de energia elástica tem naquilo, mas era em cadáveres, é muito estranho isso, tá? Hoje eu acho que não seria nem aceitável isso, mas aí ele vai ver que vai ter lá em torno de 40 joules, e, e essa quantidade de energia elástica é o que o Minetti usa aqui, joga como situações fixas para dadas inclinações, mas já se sabe que não é bem assim, tá? Tem os estudos mais atuais que mostram que o modelo elástico ele é piorado nas subidas e nas descidas. Então, isso aqui já teria algum erro. Teria que ser refeito isso para verificar esses papéis de trabalho mecânico, etc., do modo geral. Tá? E estamos chegando perto, né? Agora com as determinações de trabalho mecânico articular, e em cada região, né? O Andrea Monte, na Itália, está conseguindo fazer essas determinações, a gente está conseguindo ver informações, por exemplo, estão confirmando isso, que dinamicamente, algumas unidades músculo-tendão, em nível de tendão e músculo, conseguem gerar X de energia elástica, estão conseguindo estimar alguma coisa. No tendão, eu acho, no músculo, dinamicamente, eu acho que ainda não, eu não estou bem lembrado, mas não assim tão diretamente, né? Porque é mais fácil no tecido tendão. Mas isso é só um grupo muscular, né? O problema é estimar toda a quantidade de energia elástica que atuaria em toda, né? Esse ainda é algo por se fazer ainda, falta ainda bastante informação. E tomara que eles deixem um tempinho para nós, né? Que dê tempo. Os caras estão publicando toda semana alguma coisa sobre isso. Mas tá. Mas isso seria uma ideia que eu tenho também nos anos futuros, é testar esses modelos com esses dados diretos, assim, para verificar como é o processo de transmissão e explicar um pouco melhor ainda, em mais detalhes, esses custos aqui, essas economias nas situações de inclinação. Ok? Ninguém fala nada, ninguém... Marcelo, entendeu tudo, cara? Espero que alguma coisa tenha absorvido aí. Tem que dar mais uma estudada ainda. Já senti nessa resposta. Eu tô fritaço. Eu acho que eu e o Felipe talvez estão um pouco mais afastados de tudo isso, né, no grupo aqui. Ah, nem vai atrás, cara. Nem vai atrás com esses guri, olha, depois me apronto na prova lá. Outro dia eu, em Cascavel, passei 8 dias com o Alberito, foi um dos meus melhores alunos, assim, que eu tive no Locomotion, um cara com uma produção enorme e tal, mas ele ia para a prova oral, acho que ele não sabia nem o nome dele, né? Ele congelava, assim. Qual é teu nome? Eu acho que pode ser Alberito, mas pode ser Carvalho. Putz, mas nem isso. Não, prova oral é legal. Mas vamos lá, gente. Aqui eu tenho algum dado biomecânico nas inclinações, tá? Aqui começa também um pouquinho da bagunça. E aqui foram feitos estudos a 9 graus, positivo e negativo, que são mais ou menos 18 graus, tá? 18%, desculpa, 18%. Um pouquinho acima daquele valor limite lá, da onde na caminhada eu teria monotótico lá, a produção de só trabalho positivo, só negativo. E aqui tem o comportamento das energias, tá? Uma coisa legal que o Cram vai fazer nesse estudo é que ele vai estudar a variação das energias mecânicas nessas inclinações altas, mas também estimando qual é o valor do trabalho inevitável, tá? Inevitável, o Minetti usa esse termo também, que é o seguinte: quando eu estou numa lomba, né, uma inclinação grande, eu tenho uma fonte do gasto de energia que é inevitável, que é simplesmente elevar o meu corpo, ligado à variação de energia potencial. Então, eu ganho lá de cota, né, de variação de altitude, altimetria lá, 50 metros.
isso é 50 metros é trabalho mecânico, é variação de energia potencial, é mgh. O H é a altura, variou 50 metros, que vai ser multiplicado por mg, que é força-peso. No meu caso, lá seria, eu peso 100 kg, né? Sempre é fácil de ver, multiplicado por 10, que é a aceleração gravitacional, vamos arredondar, isso dá 1000, né? 1000 de força-peso vezes 50. 50.000 joules de trabalho mecânico, inevitável. Claro que o gasto de energia que eu tenho não é só para isso. Eu tenho cocontrações, eu tenho um pouquinho de variação de energia cinética. E o que ele vai fazer é isso, ele vai medir um pouquinho também o resto do que não é inevitável, ou seja, excluindo o trabalho para elevar e descer o centro de massa. E ele vai ter uns dados interessantes, ele vai ver que na descida, por exemplo, na subida aqui, eu vou ter mais variação, um pouquinho maior variação dessas energias do que na descida. Na descida eu sou mais constante com essas variações de energia, ou seja, eu sou mais próximo daquele inevitável, tá? Aí na subida, não, eu vario ainda um pouquinho essa quantidade. Outro dado interessante aqui, que vem dos dados só metabólicos, isso aqui é uma outra forma de expressar a economia nas inclinações, que é o custo metabólico vertical. Tá? Isso tem bastante importância para as provas de montanha, trilhas, provas de inclinação e tal, que é o seguinte, é o quanto eu gasto por metro vertical. Aí não é metro caminho, path, é metro vertical. Então, eu venci 2 metros, vai ser por metro vertical o custo metabólico. Tá? E aí as curvas vejam que vão ter mínimas também, que vão indicar que há uma inclinação ótima para descer lomba e para subir. Nós já sabemos que quando eu olho o custo total de locomoção é a menos 10, mas quando eu olho o vertical, nesse caso aqui, caminhada e corrida, o que apareceu aqui? Apareceu uma coisa interessante, que é o seguinte. Bom, o custo para descer ali, por exemplo, na corrida era de 10 a 20 e tal, mas vejam que tem duas setas. Tá? A seta cinza, elas estão mais para os cantos, mais para a esquerda, aqui na negativa, essa cinza aqui, e mais para a direita aqui, elas são de um ou dois caras altamente treinados em montanha. O resto eram pangaré, eram gente que até destreinada, acho que eram. Tá? E o que eles vão avaliar, o que eles vão verificar? É que há um efeito de treinamento nessa inclinação ótima. Tá? Então, ela é um pouco sensível, não é que nem a velocidade ótima de caminhada, que é aquela velocidade para o cara, e se o cara se adaptar aerobicamente, a curva da U vai ficar igual, ela vai descer, vai ficar mais econômico, mas não vai mudar a velocidade ótima. Aqui, na inclinação ótima, não, parece que há um treino sobre isso, onde eu sou mais econômico, e vai bater lá em sujeitos destreinados, 25%. Em caras treinados, esse valor subiu para 30%, mais ou menos uns 30% na subida. Isso significa dizer o seguinte, vamos parar aqui, tá? Então, 25% é a inclinação ótima de subida. O que significa dizer isso? O que os animais fazem na natureza que representa isso, tá? Os animais também seguem muito esse padrão de 25%. E o que acontece com animais cursoriais quando estão subindo lomba? Quando eles começam a pegar uma inclinação que passa os 25%, começam a pegar uma lomba de 35%, uma lomba bem inclinada, esses animais começam a andar em diagonal para procurar a inclinação de 25%. Tá? Isso aí já se fizeram estudos ecológicos e notaram. É outra coisa que notaram também, que animais escolhem caminhos e fazem caminhos na montanha que mais ou menos representam 25%. Ou seja, parece que eles conseguem fazer, por economia, uma escolha de inclinações onde é mais econômico. Porque há um problema, o Minetti até desenvolveu um modelinho para testar isso. Por exemplo, eu tenho uma tarefa que eu tenho que levar uma carga, ou eu tenho que subir um morro que é muito inclinado. Tá? Isso funciona, eu tenho que pensar em algo bem inclinado. Bota lá 50% de inclinação. O que eu posso fazer? Eu posso ir andando em linha reta, eu vou ter uma baita inclinação, e eu vou cansar porque vai ser uma inclinação muito alta, ou eu posso fazer um outro extremo, eu posso andar em círculos naquela montanha
tendo uma inclinação bem baixa, mas eu vou andar muito, a distância é muito grande. Ou seja, eu vou ter uma otimização de 2 fatores, de inclinação e distância. E há um ponto ótimo, que é 25%. Quando eu saio dos 25%, eu gasto mais energia, por qualquer razão. Se eu fizer a 20%, tentar atingir um ponto muito alto a 20%, eu vou ter que andar mais, vou ter que andar em diagonal em uma distância que é muito grande, que não compensa a economia que eu tenho por andar numa inclinação. Vai acabar que o metro vertical não vai ser otimizado, tá? Ou seja, eu gasto menos energia quando eu subo a 25%. E para descer, aí repete um pouco aqueles valores que a gente viu lá da caminhada, da corrida, só que é um pouco mais altos. Aí eles vão para em torno ali de 20%, menos 20% a inclinação negativa, tá? Por metro vertical, lembrem disso. Aqui a gente fez um estudo, um TCC de um aluno que a gente fez os equivalentes metabólicos entre correr no plano e caminhada em inclinações. Qual é a ideia que eu dou aqui? Eu vou passar rápido os dados, mas só a ideia que está por trás. Assim, se eu tenho um aluno que tu não quer que ele corra e tu tem acesso a uma esteira com inclinação, tu pode colocar ele a caminhar em inclinações que sejam respectivas à potência metabólica do que correr no plano. Então, tu vai ter a mesma potência, é o mesmo equivalente metabólico, mas sem impacto tão alto, né? Que é o que a caminhada faz. Lembra, a inclinação, a caminhada na inclinação, as forças de impacto até reduzem, tá? E a gente fez essas relações, então, aqui tem os dados de impacto, confirmando aquilo que eu comentei, é mais baixo na inclinação positiva. E aqui estão os equivalentes, tá? Então, isso aí está em slide, depois, se alguém quiser, mas o sentido é fácil, até eu posso fazer esses marcadores com frequência cardíaca também, é um bom representante, aí eu consigo reduzir impacto se eu tivesse acesso. Deixa eu ver aqui o tempo que eu estou... Ah, não, estamos bem de tempo, ufa, achei que estava atrasado. Mas olha só, vamos ver agora dados de velocidade de transição, que é outra coisa. Então, a transição caminhada-corrida. Tá? Uma é a autoselecionada, tá? Que é essa de baixo, indica já, né? E a outra é a metabolicamente ótima, ou a ótima metabolicamente, tá? Mais alta aqui. Então, vejam isso, há sempre um gap nisso, tá? A velocidade autoselecionada, ela é geralmente um pouco abaixo daquela mais econômica, tá? Mesmo no plano. Ela é marcada por economia, mas não é só por economia. Há marcadores proprioceptivos também. Quando eu caminho, eu estou em alta velocidade, estou querendo começar a correr, eu também decido começar a correr um pouquinho antes, porque geralmente a ação de flexores plantares é muito alta. Então, o que se afirma é que há um limitante ali proprioceptivo, assim. Tanto é que quando eu engato a corrida nessa velocidade menor, a frequência de passada reduz bastante. E isso é um alívio para a musculatura ali, flexora plantar, então. Muito bem. Então, aqui eu tenho dados que mostram que, de forma geral, embora tenha essa cara aqui bem estranha disso aqui que aconteceu, conforme a inclinação vai aumentando, a velocidade em que eu engato a corrida é antes. Tá? Ela é relativamente baixa, isso aqui está em quilômetros por hora. Então, quando eu estou a 15%, ó, eu decido começar a correr a um pouquinho acima de 6 km por hora, quase 6,5 km por hora, muito baixo. Tá? Então, eu tenho essa situação. E nas negativas é o contrário, a velocidade de transição aumenta. Eu consigo caminhar ainda por velocidades maiores e daqui a pouco engato a corrida também. Tá? Mas pode ir até 8 km por hora, né? Claro, em valores médios. Isso aqui vai ser muito determinante de treino, mas o comportamento vai ser sempre igual, né? Tá? E tamanho também. Pessoas mais altas tendem a ter a velocidade de transição mais alta. Tá? Tem um efeito de tamanho, mas não é só, não é que nem a velocidade ótima. A velocidade de transição também ela é sensível a treinamento. Pra vocês terem ideia, marchadores atléticos, eles têm a velocidade de transição
autosselecionada em velocidades bem mais altas do que pessoas normais. Fazem 8 km por hora, às vezes. Os caras eles se sentem tranquilamente caminhando até 8, que é uma loucura, né? Mas é o que eles fazem. Mas também eles fazem provas de mais de 1 hora em velocidades muito altas. Os caras são altamente treinados para isso. Dúvidas? Tranquilo? Até isso nós estamos querendo estudar, tá? Com o Marco Hora na Itália, estamos estudando também os efeitos proprioceptivos da decisão da mudança de marcha. Porque a marcha, ela é um atributo comportamental, né? E é marcada por economia, mas não só por economia. Isso aqui mostra essas diferenças aqui, claramente mostram isso, né? E então, uma coisa interessante a gente está verificando também sob efeito de fadiga mental, né, e dor, 2 condições diferentes que podem acionar lá o modelo psicobiológico que o Marco Hora propõe, e pode ajustar melhor essa explicação. Provavelmente as pessoas percebem o exercício melhor em velocidades anteriores àquela metabólica, há um descompasso do metabólico, que parece ser ligado a essa fadiga mais local, né? Tá? E agora saiu um artigo no Proceedings of the Royal Society, do grupo do Rubenson, que é um colega lá da Penn State, que o Alberito, inclusive, fez o estágio lá, o ano do sanduíche dele, em que eles publicaram um baita de um artigo, até com uma ideia simples, assim, mas é genial também, que essas coisas dos estudos de locomoção às vezes permite fazer. Eles fizeram assim, eles fadigaram grupos musculares específicos, e fizeram as pessoas caminharem em várias velocidades, e verificaram qual era a velocidade autoselecionada e a ótima deles. E eles concluíram uma coisa que até por um lado era um pouco óbvia, mas não estava bem determinada, e a literatura batia muito nisso, porque não tinha evidências concretas sobre isso, que é o seguinte, que quando a pessoa ela está caminhando numa velocidade, vamos botar na prática, tá? A velocidade ótima de caminhada é mais ou menos 4,5 km por hora, tá? Em adultos de estatura média, mais ou menos 4,5. Quando eles estão a 3 km por hora, onde não é ótimo, o custo tá mais alto, está no ponto descendente da curva, né, do custo, esses caras estão com muita fadiga em certas regiões, fizeram isso em flexão plantar. Eles têm dor e fadiga. E aí eles começam a perceber que essa velocidade é a melhor deles. Eles escolhem uma velocidade onde o custo é pior, mas o custo local e a fadiga local determina isso. Ou seja, a decisão de tu caminhar no ritmo que tu quiser, ele é claro, ele não é só marcado por uma economia total, ele também é marcado por questões periféricas também, né? E de fadiga local, dependendo da tarefa, né? Se há uma tarefa que adiciona uma fadiga um pouco mais local, é possível ter esse descompasso do padrão, esse total, né, do custo total com o custo, vamos chamar assim, com a tarefa específica ou periférica, né? Tá? E ajuda a entender um pouquinho também essa situação aqui. As pessoas fazem a transição em velocidades anteriores à ótima por causa de um processo de fadiga local. Isso tem estudos biomecânicos já mostrando, até em termos cinemáticos, que a velocidade de transição é muito marcada por um marcador cinemático ao nível de tornozelo. Acho que não sei se era velocidade ou aceleração, né? Um estudo do Reujac bem clássico, e depois isso foi visto em termos eletromiográficos e metabólicos também, né? Tranquilo? Nem a Prica já desistiu? Já foi para a reunião, né? Uma corneta. Muito bem. Então, essa questão o estudo do Prilutsky e Gregor, que fazem a parte cinemática, tá? Eles vão avaliar ali desculpa, eletromiográfica, um estudo bem baseado nessa parte de ativação eletromiográfica. Eles, inclusive, fazem situações de modelo de estudo de transição que é assim, eles botam os caras a correr em velocidades menores do que da transição e caminham em velocidades acima também. Então, eles pegam vários e viram que essa ativação durante o balanço de tibial anterior, tá? E também um pouco ali de isquios e reto femoral foram marcadores importantes, tá? E apontam bastante para o peso ali do tornozelo.
Muito bem. Aqui um outro achado também, um modelo teórico que o Minetti vai utilizar, daquele estudo de 2001, onde ele vai mostrar o seguinte, ele vai estimar a velocidade máxima aeróbica, tá? Em cima, a partir das economias em diferentes inclinações, tá? E qual é a mensagem interessante aqui, pessoal? O que acontece? Aqui seriam velocidades que eu consigo permanecer a um dado ritmo ligado a uma potência crítica, tá? Isso aí está ligado a um cálculo de potência crítica, que o modelo advém disso. Mas o resultado que é interessante. Ou seja, por exemplo, nas inclinações positivas, conforme eu vou aumentando a inclinação, minha velocidade de prova reduz. E elas reduzem com essa cara aqui, não linear, hiperbólico, digamos assim, nessa parte. Vejam que até parece um pouco com a relação força-velocidade, tá? E não é por acaso que ele vai trabalhar com essa ideia também. Na negativa que não é tão clara isso, tá? Mas também bate, de certa forma, até com a questão da economia mesmo, né? Ali entre menos 20, menos 10, eu vou ter uma velocidade máxima de prova, depois eu vou reduzir ela, tá? Por economia, mas também por uma limitação de impacto. O que é interessante aqui para mostrar para vocês, gente, é que esse gráfico vai me dizer o seguinte, ó, para quem vai treinar em provas com inclinação, é que qualquer ganho de economia, ele metabólica, né, ele vai ter muito mais impacto sobre o desempenho nas fases negativas de prova do que nas fases positivas. Tá? E dali que começa a aparecer em análises de pacing e estratégias de prova longa, vão mostrar que os caras, muitas vezes atletas de trilha, eles ganham provas, ou de ultramaratona de montanha, maratona de montanha, eles vão ganhar provas muito mais ligados ao que eles ganham nas descidas do que nas subidas. Isso é uma ideia que já não é nova, mas quebra um pouco com a ideia que inicialmente foi colocada. Quando o pessoal começou a treinar a inclinação, eles diziam assim, olha, o desafio é vencer as subidas, porque a subida é a parte mais cansativa. Sim, é verdade, tá? É mais cansativo. Porém, há adaptações específicas que tu pode fazer em excêntrica que podem trazer, se tu conseguir um ganho, qualquer ganho em percentual de economia, que se translade para negativa, ele vai ter muito mais impacto do que para positiva. E aqui eu vejo, tá, os ganhos em percentuais, tá, que ali 24 watts, 18 e 12, eles vão resultar em velocidades muito diferentes nas descidas. Tá? E aí, claro, a pergunta que se faz ainda é como treinar isso. Isso é uma coisa que o grupo também está querendo estudar. Nos próximos anos, a gente começou com o Onésimo ali, e tem algumas coisas que a gente já está estudando para tentar responder assim, com adaptações específicas. E aí que entra o papel também, viu, Marcelo, de um dia também se aproximar de desfechos que o Jean estuda. Então, verificar assim, o cara faz excêntricas, e ele tem adaptações maiores em tendão, ou menores em tendão, não sei. O quanto isso se translada em termos de desempenho em provas dependentes da inclinação também. Será que adaptações específicas elas podem trazer ganhos específicos em determinadas inclinações, ou elas são mais gerais? Tudo coisas por se estudar ainda. Tá? O que a gente sabe são dados mais metabólicos gerais, assim, né? Então, por exemplo, em caras que não treinam lomba específico, excêntrico e tal, o que foi visto é que caras que são mais econômicos no plano, eles também são mais econômicos na lomba, mas são caras que não treinam específico. Agora, caras que têm treinado especificamente em negativa, por exemplo, eles têm mais adaptações em negativa do que positiva, por exemplo. Então, há uma adaptação disso. Agora, o quanto isso se translada para desempenho e o quanto há de adaptação específica nos tecidos, isso ainda está meio separado, né? O pessoal estudando a parte básica, né, da função e ainda uma certa distância com o mundo real desses atletas mesmo, né? O como isso se translada em termos de treino. É um campo muito legal, né? Que me apaixona mesmo, assim. É uma das coisas que a gente quer estudar. E aí eu sempre lembro do Jean, da turma lá, que vai me ajudar nessa parte, a gente tentar conectar essas coisas, ver, né,
ver como fazer modelos de treino que possam ter adaptações, né, específicas, mas também inclinação dependentes, digamos assim, que me interessa bastante, né? Interessa menos Tá para vindo uma turma atleta de grande pista. aí, professor. Ah, Tá vindo uma turma grande para trabalhar com tendão agora aí com o Gil, é? Tá vendo da próximos onde? anos. Lá de Santa Maria, Invasão? Tem alguns de Santa Maria, estão começando a aparecer aí. Como é muito recente ainda, né, essa retomada aí do projeto Aquiles, acho que agora, nos próximos anos, ele vai crescer bastante. Legal, cara. Espero que a gente consiga fazer essa conexão, achar gente que queira também estudar essa parte e, e começar a conectar, porque tem esse campo, tá? E um dos desfechos que me alimenta é esse gráfico aqui. Há anos eu vejo, que não é um trabalho novo, né? E eu vi, assim, direto uma questão. Mas depois eu fui ver um artigo do CRAN, ele detonando, dizendo que a economia não muda nada. Mas, claro, eram caras que não treinavam inclinação. E a gente começou a fazer um teste lá que mostrou que quando a gente avalia na inclinação, há uma economia que é mais específica. A prova do cara, se a prova é com inclinação, aquela economia consegue responder melhor feito numa inclinação do que no plano, né? Então, isso parece mostrar que a função muscular ela vai estar relacionada com desempenho, né? E aí deveria ser específico em teoria, porque os modelos neuromusculares vão mostrando isso, né? Mas depois, quando entra tendão, é um mundo que se sabe menos e tal, aí entra aquela história toda. Há bastante coisa aí para ver, né? Até como a corrida em inclinação como um modelo de treino também, né? Não só pensando no desfecho como desempenho específico, no modelo de regressão e tal, mas também pensando como um modo de estimular e testar esses modelos dessa forma cronicamente, né? Bom, alguns achados gerais, gente. Aqui, ó, por exemplo, nesse estudo do Dewolf, os nossos colegas lá da Bélgica, eles vão ver que o mecanismo elástico é piorado nos aclives, tá? Então, o que aparece aqui é o T-push e o T-break, né? É o tempo de produção de trabalho positivo, né, que é o push, e o tempo de trabalho negativo, que é o break durante o contato na corrida. E esse distanciamento aqui, ele é um sinal de que há um prejuízo no mecanismo elástico, tá? E uma aproximação aqui, a uma dada inclinação e perto do zero, é um sinal de que aqui o modelo elástico está melhor do que aqui. Tá? E tem mais outros marcadores, mas esse é um dos principais aí que mostram essa relação. O outro dado é sobre, esse estudo mostra uma coisa interessante sobre o tipo de pisada, né, no retropé, antepé, em várias inclinações. E o que nos mostra aqui, pessoal? Deixa eu ver. Então, tu tem o antepé intracejado, né, e o retropé calcanhar, né, é a linha cheia. Claramente, tu vê o pico de impacto, né, que tem quando eu faço a técnica com calcanhar, com a batida de calcanhar, que é a técnica mais usada, não é a técnica minimalista, tá? Agora, o que aparece, o que eu queria... não, ele é bem consistente, até eu ia dar uma outra... Mas é consistente, né? Esse pico de impacto, que é mais ligado a um pico mais de forças passivas, que se afirma que é na análise biomecânica de corrida, ele simplesmente desaparece quando tu faz a técnica de antepé. E ele permanece até nas inclinações positivas. Tá? Nas inclinações positivas, tu começa a ficar mais de antepé, mais obrigatoriamente. Mas vejam que, mesmo assim, quando tu testa ainda colocar calcanhar, até 9 graus ali, e até, menos 9, né? Até mais 9, esse pico de impacto está sempre sendo desaparecido. E a outra coisa é assim, downhill, vejam como o pico de impacto vai aumentando, né? É aquilo que eu comentei para vocês. Então, tu tens ali mais carga no joelho e tu tem uma situação onde as vibrações, né, dos membros inferiores é mais agressiva, né? Com o downhill, tá? Também dá para observar isso. E com a técnica de retropé isso desaparece. Isso não significa que todos os corredores devem correr de antepé. Não é isso, tá? Tem que ter cuidado. Os estudos epidemiológicos, assim, estudos de revisão sistemática de lesões já têm mostrado
a frequência de lesões continua alta nesses tipos de corredores também, tá? O que muda só é o local de lesão, especialmente os corredores mais de antepé, eles começam a ter mais lesão na loja posterior dos membros inferiores, começam a ter tendinite, assim, ao nível de tendão de Aquiles, até lesão crônica também, né? Agora eu não lembro, uma inflamação crônica ao nível de tendão, eles têm inflamação até muscular também, ao nível de gastrocnêmio também, no fascículo, né? Eles têm também um processo de lesões, lesões de joelho são um pouquinho mais posteriores, mas não lembro bem, eu sei que não é tendão patelar, que é mais anterior, é mais com a técnica de calcanhar. Então, há uma transferência em tipos de lesão. Então, cuidado, tá? Simplesmente mudar a técnica é muito perigoso. E o que eu sugiro é fazer variações técnicas em parcelas do treinamento, que não sejam grandes, umas 10%, 20% do treinamento, fazer trabalhos técnicos alterando a técnica de passada e fazendo o aluno perceber melhor qual a técnica que ele prefere fazer. Né? Então, dando possibilidades para que o esquema motor dele possa tomar as decisões e fazer treinos de profilaxia, de reforço muscular, segundo a sua técnica. Então, se ele é mais antepé ou mais retropé, fazer trabalhos musculares mais específicos, que reforcem exatamente as estruturas onde se sabe que há mais tipos de lesão. Tá? Isso é o que a gente pode fazer um pouco e depois periodizar certo, que é outro grande motivo de grande lesão, né? Tem um bando de corredor que faz um monte de coisa errada, né? Resumindo um pouco a história. Não, tá, mas os Forrest Gump da vida. Vamos lá. Bom, aqui achados agora dessas provas de montanha de inclinação extrema, tá? O que eles fazem? A história são as provas verticais, que eles chamam. Há até uma onda com isso. Tem, por exemplo, o recorde do quilômetro vertical. Tá? Os caras fazem... esse é um marcador fundamental. Os caras tentam ver quem é o cara, o recordista. E o recorde, até esse estudo ali, deixa eu ver que ano é do Giovanelli, que eu não lembro, 2015, ou seja, já tem 7 anos esse estudo, mas até aquele ano, o recorde do quilômetro vertical era de 29 minutos e 40 e poucos segundos, que é aproximadamente o tempo de recorde de 10K. Então, isso já é interessante de ver, né? O cara, para correr 1 quilômetro vertical, ele vai 10 vezes mais lento do que para fazer 10 quilômetros, né? Em outras palavras, faria o mesmo tempo, né? Para fazer 10 quilômetros horizontal, ele faz só 1 vertical, 10 vezes menos a distância. Então tem essa relação de 10 no tempo, né? No tempo para executar essa distância entre vertical e horizontal. É uma tarefa bem dura, né? De novo, eles não vão em linha reta, senão seria escalada, nem pensar isso. Não, até o dado mostra ali, a partir de 80 eles nem conseguem se locomover, porque ali vira escalada, né? É outra coisa. E o custo, né, não muda ali de caminhar entre 40% a 70%. Tá? O que é interessante é que, em termos de prova, aí o que eu estou vendo é velocidade, tá? A inclinação ótima ali, ele vai para 60%. 60%. Vejam que o valor anterior era 25%. E com caras treinados ia 30%. Aqui, para tu conseguir fazer a prova em ritmo mais rápido, eles fazem em 60%. Tá? Aqui tem um link até acho que é de uma reportagem lá da universidade. Esse aqui é um aluno, o Giovanelli foi um aluno do Di Prampero que colaborou com o Crana. O que tu mandou aí, Marcelo? Eu mandei um artigo que eu tinha comentado numa aula, eu estava te devendo. O Forrolling, acho que é do Giovanelli também. Acho que é o mesmo Giovanelli. Talvez seja aí. Será que é esse estudo? Vamos ver. Ele fez várias coisas com bastão também. Não sei se é o que depois eu vejo. Mas olha só. Então, aqui, gente, eu tenho o custo metabólico, tá? Vertical.
Para vocês terem ideia, pessoal, o custo em corrida normal é da ordem de 4 joule quilograma metro, tá? Esses são os valores de custo de atletas bem treinados, é 3,7, coisas assim, né? Olhem aqui o custo desse metro, só que nesse caso vertical, né? É bem maior, 50, 4 para 50, né? Um pouquinho mais dispendioso. Então, aqui entra o problema em provas longas, a própria questão da dieta, né? O balanço energético da prova, todo é um problema que tem que se considerar. Então, tu vai ver o blog dos caras, eu sigo muito o Kilian Jornet, né? Que é o maior montanhista do mundo, assim, e ele conta muito de como ele faz as provas, como é que ele chegou, o cara bateu tudo que é recorde, e aí ele fala isso, ele engata velocidades de cruzeiro em dados momentos para tentar fazer uma economia, são ritmos de economia, depois ele acelera um pouco em situações onde o terreno é um pouco mais agradável, e aí ele precisa ter um pouquinho mais de uma dieta de carboidrato de rápida absorção, tudo isso ele vai conversando, é toda uma tarefa bem complicada, né? Mas claramente aqui mostram, né, que correr tu paga um preço, né, em termos de economia, mas vejam que há uma certa estabilidade em termos de graus aqui, que seria, lembrem, sempre a metade do que daria em percentual aqui, no caso dos 60, mas há uma certa estabilidade nessa relação, que seria entre 40% e 70%, mais ou menos estável essa economia, mas a mínima daria ali nos 30 graus ou 60%. As velocidades, eu passei para quilômetros por hora aqui para a gente ter uns dados mais, e vejam, cada vez que vai inclinando mais, eles vão reduzindo a velocidade, fazendo velocidades bem baixas, 2,5 para 2, não muda quase nada, é arrastando para arrastando mais ainda, né? E aqui, diferenças mecânicas, né, entre caminhada e corrida. Vejam que a corrida, para mesmas velocidades, tu tem ajustes bem diferentes, né? Então, tu tem a frequência de passada na corrida maior e nessas inclinações mais extremas, né, o comprimento de passada é maior com a caminhada, né? Então, algo que até, num primeiro olhar, ele chama até atenção, não é tão intuitivo. Depois, tu percebe um pouquinho o que seria tu botar um passo alto numa inclinação grande, é mais fácil caminhando do que correndo, né? Porque tu vai controlando ali as variações de trabalho mecânico, e na corrida é saltitante, né? Isso aí dá mais variações de velocidade, então tu tenta reduzir isso fazendo um comprimento menor, né? São esses valores aqui embaixo. Muito bem, desse artigo é isso. Eu sigo muito esse cara também, é outro, para quem gosta dessas cachaças de esporte e tal. O Messner é considerado como o maior alpinista, né? Aí é montanhista, mas nesse sentido de escalada, né? De toda a história. Esse cara é um italiano que mora no sul de Tirol. Eu conheço até ele fez um museu da montanha, depois de velho, fez muito legal, locais assim onde tem a questão cultural de como os povos de montanha veem as montanhas, a questão religiosa também, relação de vida, questão ecológica também, que geralmente as regiões de montanha são regiões onde a energia ela não é tão disponível, né? Então eles trabalham em um regime de ecologia assim bem interessante. E esse cara ele vai revolucionar as técnicas de escalada, fazendo as técnicas que eles chamam alpinas, que é leve. Até então, até os anos 70, 80, as conquistas lá do Everest, K2, eram feitas sempre com acampamentos muito pesados, se levava muito material, e daí que tem o problema do lixo, até de quantidade de tubos de oxigênio largados por aí, sempre muito pesado, com muita estrutura. Esse cara vai conseguir fazer, ele vai conseguir pegar todos os 8.000, todas as montanhas acima de 8.000, e vai fazer os ataques diretos, sem equipamento, inclusive sem oxigênio, porque ele fica muito pouco tempo, ele faz um ataque mais rápido e tal, e isso tem também o lado bom de estar sob a condição de hipóxia severa menos tempo, né? Então a morte neuronal, todo aquele problema é menor.
mas altamente treinado para conseguir fazer isso, né? Até eu li uma entrevista dele, que a capa da entrevista era os pés dele, eu acho que ele devia ter só 2 dedos do pé, é o que tinha sobrado, assim, tudo tinha perdido com o problema do frio e da falta de oxigênio, né? Gangrenou tudo lá. E esse cara afirma nesse livro, é um dos livros também que foi impactante para mim, numa das viagens minhas para a Itália, era La Montagna a modo mio, né? Então, o modo que ele via essa questão da relação com a montanha, né? Ele falava isso, que todo montanhista sabia que a partir de 50% de inclinação é mais fácil subir do que descer. É uma coisa que eu nunca testei e nunca vi estudos sistematizados sobre isso. Mas eu gosto de trazer porque esse cara é muito impactante, assim, esse cara entende muito. Então, eu queria dividir com vocês, uma coisa que um dia daria para testar melhor, para entender isso. Mas, em parte, essa relação é interessante porque é a questão da hipóxia, né? Quando eles vão para a montanha, eles ficam vários minutos nessa condição. E claro que a volta, mesmo que não fosse mais difícil, se fosse igual, ela já seria terrível porque já estaria em maior exposição, obviamente. Tá? Então, isso já é um fator que indica o problema. Tanto é que quando eles vão fazer os últimos ataques para o Everest, tem caras que, inclusive, decidem, sabe, o nível de morte é muito grande, né? Tem caras que dizem mesmo, acho que talvez seja a minha última chance que eu faço na minha vida, já tentei 3 vezes, não consegui, e os caras morrem mesmo, eles decidem ir sabendo que a chance de voltar é baixíssima, né? E muitas vezes acontece o que se previa mesmo. E é difícil, né? Uma coisa que não tem lógica, né? Aí se discute a questão ética dessas loucuras, né? Mas traz acima de tudo essa relação, que em inclinações extremas, o fato de descer, ele parece ser mais complicado do que para subir. E então tem essa questão do tempo, tem outro elemento também, que isso é da prática de quem trabalha com trilha em montanha, que é o seguinte, quando estão em trilhas com gente subindo e descendo, não sei se já perceberam, alguém que gosta de fazer isso, mas, por exemplo, na escada ali que a Luz estava falando do Caracol, que é a escada famosa nossa ali, que minha família ia todo ano, ia para Gramado, então a gente tinha que fazer essa situação. Então isso era bem comum para Porto Alegrense, coisa assim. Então era assim, quando tem alguém subindo e descendo a escada é engraçado, porque o cara que está descendo, ele vai com coragem, né? É o cara que está na boa, tá, né? E o cara que está subindo dá pena até, né? A gente passa e vê, vai lá a força, até dá alguma... porque o cara está na capa da gaita. Agora, o engraçado é que muitas vezes, quando há situações de mudança de direção, quem faz é quem está subindo, não quem está descendo. E há uma estabilidade dinâmica maior ali. Ali tu tem uma relação de força, a linha de força mesmo, de aplicação de força resultante no solo, com a margem de estabilidade, de locomoção, que explica isso. Tá? Isso eu demorei anos para entender e eu vi os achados que batiam com isso. Eu nunca tinha ligado com essa questão prática, mas acontece. Isso mostra também que quando tu está na descida, tu tens um controle, o termo em inglês é maneuverability, em português eu traduzo como dirigibilidade, ou essa capacidade do organismo de poder mudar de direção e tal, e ele na descida é piorado. Tá? Isso também tem uma carga até neuromuscular, né, postural aí, com essa questão. Tá? Então pode ser que isso tenha relação também com esse fato aí, com essa frase do Messner. Diga. Qual que é o nome do montanhista que tu tinha falado antes, que eu não entendi? O outro, anterior. Com K, Kilian Jornet, com J, Jornet, com T mudo no final. Ele é Jornet, Jornet. Ele é basco, não, ele é de Barcelona lá, como é que se chama? Aquele povo que quer separar também da Espanha. Catalão? Catalão, isso aí. Ele é catalão e é uma figura. Ele faz um ano, ele decidiu só treinar em terreno plano, e aí ele falou de toda a relação que ele tinha, a falta da montanha, o que isso atrapalhava nos treinos. Ele é jovem? Legal. 35 anos.
Não, e tu vê a cara, é aquela coisa, né? Super treinado, parece um guri, se bem que eu sigo ele há vários anos, né? Tem uma lembrança ainda de quando era mais jovem, né? Mas muito legal, ele tem até, a gente fez uma brincadeira uma vez, sabe o que a gente fez? Ele tem dados de altimetria de várias provas, né? Então, tu sabe a velocidade que esse cara está e a inclinação durante as provas. O que a gente fez? A gente colou junto quais seriam as velocidades ótimas para dada inclinação. E foi bem interessante. Então, tu tem ao longo da prova a altimetria do cara, e aí ele tem vezes que ele está acima da velocidade ótima que ele deveria estar para aquela inclinação. E bate exatamente quando ele fala que, agora eu meti velocidade. Aí ele sai da economia e realmente bate com os dados da literatura, assim, né? O corpo, ele segue bem o que o corpo sente, né? E tem esse sentido, né? Que até a gente queria escrever isso para algum lugar, mas não conseguimos fazer. Ficamos já nos divertindo lá com os italianos, só com a brincadeira matemática da coisa. Foi legal. Quando eu estive em Rovereto, 2019. Kylian Jornet, aí a gente seguiu bastante. Eu vivi aquele mundo porque os amigos ali que eu ficava, que veio até a Ana Paula Zanardi, a mestranda, que era na época, e a Valéria fizeram estágio comigo ali também. A gente ia de noite lá conversar com os colegas, e os caras são tudo da montanha, um laboratório de montanha, onde vai as seleções de inverno da Itália. Então, os caras vivem a montanha, os amigos são tudo aqueles loucos, tipo triatleta, assim, mas tudo da montanha, assim. O Savoldelli, que é um pesquisador ali de Rovereto, ele tem um muro até que virou geográfico. O muro, eles chamam, é uma montanha pequena, né, colada em Rovereto, que ele tem o recorde da montanha, né, porque os caras têm no Strava lá os tempos, e ele tem o melhor tempo e virou Muro Savoldelli, virou o nome do cara. Então, imaginem como é a relação desses caras com a montanha. E aí eu comecei a falar disso. Não, mas tem como a gente estimar? Eles, mas tem isso? Mas eu tenho toda a altimetria. Não, então vamos fazer. E a gente ficava, e aí lendo os blogs dele, né? Diz, olha, aqui ele está dizendo mesmo que ele fez as 3 primeiras horas, ele botou ritmo de cruzeiro. Aí colava com a velocidade ótima. Ele dizia, não, ali ele acelerou. Aí ele saía, né? Dissociava, né? E batia com essas relações de economia e potência. Isso, qual é a ideia que eu trago aqui? É que nem motor da Tobata, né? Só aí o pessoal das colônias da Serra que vão saber o que é. Mas tem aqueles carrinhos que levam a gás, que levam as uvas dos colonos lá da Serra. Eu trabalhei, fiz 2 vindimas lá. Então tinha um motor que eles chamavam, tinha 2 marchas, que é força e velocidade, né? Então, quando tu botava força, que tu era mais econômico em situação lenta, quando estava na inclinação, tu metia, né? E é mais ou menos isso ali, eles fazem isso, eles engatam força ali, que eles ganham em economia num ritmo mais lento, são mais econômicos, e quando eles querem acelerar, eles metem uma velocidade, perdem um pouco em economia, mas ganham na questão de velocidade, né? Então, isso a gente tem que lembrar que aí, qual é o nosso limite da velocidade? É o limite metabólico dos limiares metabólicos. Então, eu tenho um regime ali entre economia e potência, limite, eu posso trabalhar nessas provas de longa distância, né? E aí eu vou jogar com isso. Agora eu quero deixar de lado a economia e quero ganhar em termos de potência. Tudo bem, vou gastar mais energia, mas vou até um limite onde meu motor permita, né, o limiar metabólico permita eu fazer essa velocidade mais rápida, né? Mas eu tenho que cuidar, porque isso para prova curta, tudo bem. Prova até 2 horas, né? Curta eu estou chamando nesse sentido. Mas quando eu tenho que falar de vários dias de prova, aí o Kylian Jornet que fala, os caras comentam, eu tenho que estar considerando também a economia para terminar a prova. Então, em dadas as condições, eu vou andar no regime de economia, né? Bom, quase 4 horas. O negócio aqui é suíço. Resumindo, pessoal, da gravidade, então, custo, trabalho externo, velocidade de transição e recovery, né, recuperação pendular, é reduzido na hipogravidade, de acordo com a teoria das similaridades dinâmicas, que se representa pelo número de Froude. A marcha autoselecionada na hipogravidade é o skipping e também saltos. O custo de correr e de saltar é em torno de 2 joules quilograma-metro, que é o valor do custo da caminhada na Terra, né? Então se reduz para aquele valor de terra, enquanto que na corrida na Terra seria 4, né? Então quase que vai pela metade, né? esse custo. E há um alto potencial de reabilitação e para treinos de velocidade, como mostrei para vocês, nessas questões de tentar aplicar esse raciocínio da hipogravidade
E do ponto de vista da inclinação, o custo de transporte maior é devido ao trabalho mecânico realizado e às respectivas eficiências desses trabalhos mecânicos, que vai resultar numa inclinação ótima de menos 10%. Lembrando que na corrida pode ser até menos 20%. Né? A inclinação ótima de subida é 25%, e a inclinação ótima em termos de rapidez é 60%, tá? De prova, o que eles escolhem. E acima de mais, menos 15%, eu tenho trabalho positivo ou negativo. É aquela ideia do monotótipo, né? Onde eu posso dizer que os músculos operam apenas, né, em concêntrica ou excêntrica. Né? Isso serve para estudos que eu queira modelar, fazer um modelo de estudo excêntrico. Né? Então, esses valores aí me ajudam a refletir isso. E refletem as eficiências musculares. Feito, pessoal. Muito bem. E me vou ir lá abrir o link lá. Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Tudo bem? Tudo tranquilo? Nos vemos na próxima quinta, tá? Aí eu vou, aviso vocês também, eu vou ver como é que está a questão do prédio ali, porque até eu estou pensando que se a gente fizer presencial, a gente faz numa salinha ali, nossa, ali do CREM mesmo, nem precisa ir para a sala de aula. Mas vamos ver o que a direção me comenta, tá? Deixa eu parar de gravar, né?